Doutora, o que é tratamento ortodôntico preventivo e interceptativo em crianças? Do que se trata? Eu sou a Raquel Lotti, cirurgiã dentista, ortodontista, e eu vou trazer informações relevantes sobre esse assunto para você agora. Hoje em dia a gente escuta muitos profissionais falando sobre ortodontia preventiva e interceptativa, não é mesmo? Mas o que é essa ortodontia preventiva e interceptativa? O foco da ortodontia preventiva está em identificar os hábitos prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento das arcadas e passar então as orientações aos pais quanto à importância sobre a manutenção dos dentes de leite na boca, para que os dentes permanentes eles possam nascer, né, da melhor forma possível. Quando precisamos realizar intervenções pontuais nas arcadas durante a fase da troca da dentição, nós chamamos essa fase de ortodontia interceptativa. E aí sim, vamos realizar algumas correções no sentido, né, de melhorar, corrigir essa rota de crescimento e desenvolvimento das arcadas que talvez não esteja tão em harmonia, ou então o posicionamento de dentes que também não estão favoráveis. Nessa fase, nós vamos atuar, então, para melhorar os espaços para os dentes permanentes, corrigir alguns tipos de mau posicionamentos dentários, como problemas com, por exemplo, mordidas cruzadas, mordida aberta, ou algumas interferências que estejam prejudicando o crescimento das arcadas pode acabar gerando problemas maiores futuramente, caso nenhuma intervenção ocorra. Os objetivos dessa fase, então, elas são aproveitar a fase em que a criança ainda está em crescimento para poder acomodar todos os dentes permanentes na boca da melhor forma possível, né, ainda durante essa fase de troca da dentição. Eliminar alguns hábitos ruins, prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento das arcadas, permitindo que esse crescimento ocorra com mais equilíbrio, mais harmonia. E assim a gente consegue prevenir tratamentos complexos futuramente após a erupção de todos os dentes permanentes e também reduzir a necessidade de extrações dentárias futuramente. Por esses motivos que existem essas campanhas que estimulam para que seja realizada uma avaliação ortodôntica, né, nas crianças a partir dos 6, 8 anos de idade, numa idade ainda precoce. Ou então que essa avaliação ela ocorra assim que for observado alguma alteração do desenvolvimento dessas arcadas, tanto por parte dos pais quanto por parte do odontopediatra. E como funciona e qual o melhor momento para começar a ortodontia preventiva e interceptativa? Então, antes de decidir sobre intervir ou não durante o período da dentição decídua, que é quando a gente só tem dentes de leite na boca, ou da dentição mista, que é quando nós temos dentes permanentes e de leite presentes também, é necessário observar e analisar e, né, estudar alguns aspectos das arcadas, como, por exemplo, o crescimento da criança, a presença de hábitos comportamentais. Então, numa primeira consulta, a gente vai reunir diversas informações sobre o tamanho dos dentes permanentes que estão para vir, a quantidade de espaço presente nas arcadas, vamos fazer predições sobre o crescimento dessas arcadas, a presença de hábitos prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento dos dentes e da face como um todo, como, por exemplo, se existe uma respiração bucal, como é que está sendo essa postura da língua em repouso e durante a deglutição, se essa criança ela usa chupetas, mamadeiras, ou se ela usou por quanto tempo, se rói unhas, se existe um hábito parafuncional como bruxismo ou apertamento. E também vamos estudar o padrão genético de crescimento dessa criança. E todas essas informações, então, elas vão ser colhidas, né? Tanto através do exame clínico, o exame clínico cuidadoso, da conversa que a gente tem com os pais, que é a anamnese, o escaneamento das arcadas, que vai ajudar a gente a fazer esse estudo mais elaborado, a análise das radiografias, tudo isso vai nos ajudar a reunir essas informações e fazer essas predições. E então, a partir da reunião de todos esses dados, né, o dentista vai avaliar a necessidade ou não do tratamento naquela época ou a época ideal para ele ser iniciado.
e cada caso vai ser avaliado individualmente e um plano terapêutico específico vai ser implementado para cada paciente. Por esses motivos que é importante que a avaliação ortodôntica ela seja realizada, né, de uma forma geral, por volta dessa idade, de 6 a 8 anos de idade. Mas, e a gente também orienta que se os pais ou odontopediatra, se eles notarem irregularidades visíveis antes dessa idade, essa avaliação ela pode ser realizada inclusive antes, tá? Nem sempre um tratamento vai ser implementado, mas nessa consulta os pais vão receber as diretrizes para os próximos passos. E isso é importantíssimo para que a gente não perca a época ideal de intervenção em cada uma das situações clínicas.